Amém. Apocalipse 19 diz: E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Vá até o verso 11, diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Amém. Se pode sentar. Irmão, Apocalipse 19, ele vai falar da queda de Babilônia, a alegria, o triunfo nos céus, de uma situação que está para acontecer, de um pedaço da história que Deus está para consumar, e que vai, em outras passagens, vai dizer com relação a isso, finalmente, né? Outras versões bíblicas, finalmente chegou a hora de todo o domínio estar nas mãos do nosso Deus. Na verdade, todo o domínio sempre esteve nas mãos de Deus, mas nós temos identificados na história alguns pedaços que acontecem em que não se vê o cumprimento da palavra de Deus, se vê a permissão de Deus. Deus está no domínio absoluto e nunca saiu de nenhum detalhe da história, nunca saiu do domínio de Deus. Mas aqui, quando diz que finalmente chegou o domínio do nosso Deus, significa que agora, daquele momento até para frente, se dará exclusivamente o cumprimento da palavra na regra de Deus. É uma situação, uma dispensação que virá sobre a terra, ainda não veio. Estamos falando de algo aqui que ainda é para o futuro, algo que ainda não aconteceu. Então, eu gosto muito dessa expressão do capítulo 19, que diz que viu uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus, o Senhor. E no verso 11, ele diz: Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, o que está no cavalo branco, aqui, não do capítulo 6, aqui, capítulo 19, está na cara, vamos assim dizer, que é o Senhor Jesus, porque depois vai dizer o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo divino, que é a palavra de Deus em ação. Então, aqui estamos falando do Senhor Jesus, num cavalo branco, que aí pode representar tantas coisas, mas ele vem para pelejar e julgar, e ele faz isso com justiça. Ou seja,
todos, ele está vindo para uma situação, e todos aqueles que estiverem do lado da verdade, da justiça, estarão com ele. Serão salvos, serão livres, não passarão por humilhações, pela morte, pelas atrocidades, possamos assim dizer, que ele permitirá acontecer com aqueles contra quem ele vem pelejar, ele vem guerrear. Amém? Este é um lado de Jesus que a grande massa dos cristãos não conhecem. Por isso são fracos, por isso não resistem a nada, por isso não conseguem cumprir os projetos de Deus. São crentes que hoje estão na igreja, amanhã estão por aí. Aí volta, daqui a pouco vai embora de novo. E assim vai tocando as suas vidas, porque não entenderam ainda esse lado de Jesus. Ele vem para pelejar. Se ele vem para pelejar, ele é um guerreiro. É o outro lado da visão de Cristo, né? Que nem quando João contempla lá em Apocalipse, João conhecia um Jesus que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Era íntimo, amava o Senhor, abraçava o Senhor. Lá na noite da traição, ninguém teve coragem de perguntar: Senhor, quem vai te trair? Mas mandaram João pergunta aí, quem é que vai trair ele? Jesus não respondeu para todo mundo, respondeu para João. Ele tinha uma certa intimidade com João, e João estava ali acostumado com Jesus de uma maneira muito tremenda. Mas quando João contempla lá em Apocalipse, aqueles olhos como chama de fogo, aqueles pés como latão reluzente, aquela autoridade da espada afiada de 2 gumes que saía da sua boca, aquela lã sobre os seus cabelos, revelando a sua divindade, o seu poder julgador. Em outras palavras, eu diria: vai, João, deita sobre o peito dele agora. João ali está vendo um outro lado do Senhor Jesus. Aqui, o Jesus que veio nessa terra, todos viram o lado dele estampado, amor, aquela justiça, mas uma coisa muito branda, uma coisa a nível terreno, a nível humano. Mas quando João sai dessa dimensão aqui, arrebatado em espírito, entra nas regiões celestes e contempla a realidade do Cristo, ele não ousou dizer assim: ei, Senhor, olha eu aqui. Amém, irmão? Ele viu uma outra realidade, e nós nesse ministério, nós temos visto de Jesus uma outra realidade, bem diferente daquilo que vínhamos. E esses dias eu estava falando para mim mesmo: caramba, como Jesus é tremendo, ele age por caminhos inacreditáveis. Por exemplo, essa nossa questão aí, irmão, o advogado pulou fora. Logicamente que essa guerra não é para ele, né, irmão? Não tem condição. Essa guerra não é para ratos e baratas, essa guerra é para homens de Deus. E ele tinha apenas a oportunidade de ressuscitar dentre os mortos, mas ele não quis, ele pulou fora. E alguém querendo fazer alguma coisa pela gente, querendo pelejar, querendo guerrear, aquele rapaz que é católico, apostólico romano, Eduardo Benques, mantém ainda contato conosco, mandou o telefone, quer conversar com a gente e tal. O homem é católico, mas o homem gosta de justiça. Não alcançou a visão espiritual de religião. Para ele está certo, ele é um homem de integridade, e ele acha que aquilo, o caminho que ele está é o suficiente, e ele está muito arraigado naquilo ali, naquilo que ele acredita de verdade e de justiça. E o homem luta de uma maneira tremenda, e ele falou assim: olha, passa para o seu advogado essas dicas aí, manda ele fazer isso. Aí eu falei assim para ele: nós não temos advogado, o advogado pulou fora. Tá, esquecemos o assunto. Agora ele nos mandou o contato, arranjou 2 advogados para a gente. Falou assim: assina aí essa procuração, me manda pelo correio, pastor, o resto pode deixar comigo. Falei: meu Deus, como é que Deus age?
como é que Deus usa os seus caminhos. Ele pode fazer cair fogo do céu e consumir os inimigos, pode tacar fogo em processos, Deus pode fazer o que Ele bem quiser e também pode usar advogados. Por quê? Isso prova o quanto Ele é soberano. É assim que eu enxergo as coisas. Ele tanto pode usar o seu poder, como pode, incrivelmente, colocar homens para fazer a sua vontade. Isso é que é poder. Isto realmente é tremendo. Deus usar homens, né? Quando Deus usou aquela mula, aquilo para mim é um poder tremendo. Sabe o que é você dar voz humana a uma mula? É muito poder. Cada um tem a sua interpretação do texto, daquele detalhe, e eu tenho as minhas. Então veja, esse Deus é tremendo, e nós temos nesse ministério conhecido um outro lado de Jesus. Como Jó, ultimamente eu tenho dito nos últimos anos, né, principalmente de 2009 para cá, desde o episódio da prisão. A prisão foi algo muito fantástico e maravilhoso. Se alguém me perguntasse hoje qual o ponto alto do seu ministério, eu diria assim: a prisão. Foi tremendo, foi glorioso, foi maravilhoso. A prisão me transformou num novo homem. Coisas que antes, eu vou confessar para os irmãos, coisas que antes eu não tinha coragem de pregar, assuntos que antes eu não tinha entendimento, tudo isso veio sobre mim, em unção, em graça, em revelação, em compreensão, e Deus abriu essas portas no meu espírito através da prisão. Que Deus tremendo. Os caminhos de Deus são tão tremendos e maravilhosos que nós ficamos extasiados. E nós temos conhecido um outro lado do Senhor Jesus. Um lado bem diferente de tudo aquilo que aprendemos durante tantos anos, né? Aquela pregação: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Chegou um momento aqui nesse ministério que Jesus falou assim: acaba com esse negócio. É mentira que eu sou amor, amor, amor. É mentira esse negócio. Não existe amor sem justiça. Então, aqui diz: eu vi o céu aberto, um cavalo branco, ele estava sentado, o que está sentado sobre ele se chama Fiel, e julga e peleja com justiça. Fiel? Fiel a quê? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A que Deus é fiel? A que Jesus é fiel? Se essa palavra, meu irmão, essa palavra aqui desse livro estiver na nossa vida, nós temos a fidelidade de Deus sobre nós. Aí, meu irmão, os inimigos só podem fazer uma coisa: ranger os dentes. Eles projetam, eles armam e de repente eles estão comemorando a vitória quando surge o terceiro dia nas nossas vidas. E aí a gente sai de dentro do túmulo. Mas nós tínhamos sepultado esse negócio, tínhamos acabado com a história. Pô, mas agora é pior ainda, o cara ainda está declarando: todo poder me é dado nos céus e na terra. Corrompe lá, diz que ele não acordou. Corrompe os soldados, diz que ele não ressuscitou. Não adianta, a notícia já se espalhou, ele vive. Que Deus maravilhoso, que coisa tremenda. E os inimigos vão armando e Jesus vai andando sobre as águas. Os inimigos vão armando as suas ciladas e Jesus vai dando escape como a ave que escapa do laço do passarinheiro. Assim nos sustenta o Senhor nosso Deus. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. E te digo mais: o dia perfeito, ninguém pode levar os seus olhos para o sol. A glória é tanta que, se ficar contemplando o sol, acaba cego. E diz aqui: fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Irmão, você quer Deus na sua vida? Você sabe, eu sei, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar os meus filhos, eu posso enganar as pessoas à minha volta, eu posso enganar o mundo. O Papa não engana o mundo? Os padres não enganam o mundo? Pais de santo não enganam o mundo? Nós, como seres humanos,
Nós podemos enganar o mundo, mas cá entre nós sabemos muito bem que existem pelo menos duas pessoas que não podem ser enganadas de jeito nenhum. É Deus e eu mesmo não posso mentir para mim. Nós sabemos muito bem disso. Então, olha na sua vida se existe verdade e se existe justiça. Se você puder olhar na sua vida e ver verdade e justiça, irmão, você vai ter uma força do Espírito Santo indescritível, inigualável. Você vai encontrar coragem para qualquer coisa, vai encontrar força para qualquer coisa, porque você pode olhar no espelho, você pode pedir o julgamento de Deus e dizer: Deus, me julga aqui agora, se eu não tenho verdade, eu não tenho justiça. Tu que tens os olhos como chama de fogo, julga-me, olha para mim e vê se eu não sou verdadeiro e justo. Se você tiver essa autoridade na sua vida, se você reconhecer que na sua vida existe mesmo verdade e justiça, meu irmão, pode se reunir um inferno, porque Deus é contigo. E quando Deus é contigo, acabou a história. Mas ele vem pelejar, e o que ele vê que é falso, injusto, ele sai pisando, ele abate, ele transforma em pó. Mas o que é fiel, verdadeiro e justo, isso ele exalta. Ninguém abate um justo. Nas arenas não tivemos justos abatidos. Nas arenas tivemos justos tomados pelo Senhor para morar na sua glória. O mundo pensa de um jeito, mas nós enxergamos de outro. Estevão não foi abatido, Deus o tomou para si. Tiago, morto à espada? Aleluia. Que isso, que piada. Contem outra história, porque essa nós não vamos acreditar que Tiago tenha sido morto, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Mas nós temos que olhar no espelho e dizer: cara, tu não é um mentiroso, cara, tu não é um enganador, eu te conheço. Ainda que num reflexo invertido, né? O espelho mostra assim, mas você tem que dizer assim: eu te conheço, eu sei que você é verdadeiro. Porque eu não posso mentir para mim mesmo, posso enganar o mundo, eu posso enganar o mundo. Se eu quiser usar a Bíblia e distorcer ela e pregar a reencarnação, eu prego. Embora vocês aqui, por conhecer a Bíblia, não vão credibilizar a minha palavra, mas eu garanto que tem 50 milhões lá fora que vão acreditar em mim. Vai ou não vai? Se não fosse, o Espiritismo não estaria lotado. Nós temos condições de mentir para o mundo, mas não podemos mentir para nós mesmos. Nós nos conhecemos. E a própria Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmão, Jesus vem como um guerreiro, vem para pelejar, mas vem para pelejar com justiça. E veja bem, não é, Jesus virá. Eu não estou falando de um Jesus que virá. Ele hoje, isso aqui é símbolo de um momento que vai consumar uma história. Isso aqui é símbolo de um momento que vai fechar uma dispensação e abrir outra no reino de Deus, nas questões do julgamento de Deus. Mas isso aqui, essa peleja, essa luta de Jesus com justiça e verdade, isso está acontecendo todos os dias. Isso não vai acontecer. A Escritura diz que um dia Jesus pisará no Monte das Oliveiras para julgar as nações ao redor de Israel. Mas isso não está acontecendo todo dia, não? Todo dia não morre gente lá no Oriente Médio? E não é Deus que permite a morte e a vida? Todo dia não tem um monte de problema, não surge um monte de situações? Deus não está no controle de tudo?
as coisas têm um momento, um ápice para elas explodirem sobre a terra, mas todo dia lampejos, pedaços dessas operações de Deus estão acontecendo sobre a terra. E Jesus virá para pelejar com verdade, pelos verdadeiros e pelos justos, mas ele não está pelejando, não? Temos ou não temos visto a mão de Deus? Se não for ao Senhor, ora diga a Israel. Há muito já teríamos sido presas aos dentes dos nossos adversários. Mas Deus está pelejando. Quando? Todos os dias, todos os momentos. Irmão, nesta hora, um parêntesezinho para você olhar para a sua vida e se perguntar: eu sou justo? Eu sou verdadeiro? Eu valorizo o suor dos outros? Eu valorizo o sacrifício dos outros, eu valorizo os sentimentos dos outros, eu valorizo o meu próximo, eu cumpro a palavra, como Jesus disse: aquilo que você quer que te façam, faça aos outros. Aí você vai ter Deus. Não se pode caminhar nesta obra tendo meio Deus. Meio Deus não opera. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, a nosso respeito, ele tem o quê? Ciúmes. Ele nos quer por inteiro. É tudo ou nada. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Como que é isso? Nomes são princípios. Nome é a identificação de um ser, caráter, princípios. Se aqui está dizendo que ele tem um nome que ninguém sabe a não ser ele mesmo, significa que ele ainda tem coisas na personalidade dele, nos conceitos, nos princípios dele, ele ainda tem formas de agir e atuar que ninguém sabe, só ele mesmo. Estava escrito no verso 13: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veja bem, Jesus vem, João diz que viu um céu aberto, lá vem Jesus num cavalo, vem para pelejar, vem para julgar, vem com os olhos como chama de fogo, ele tem sobre a sua cabeça diademas, são as suas conquistas, os seus triunfos, ele tem um nome que ninguém sabe, ele está vestido de uma veste salpicada de sangue. Eu pergunto, ele vem para a paz ou ele vem para a guerra? Para completar a história, na sua veste ele vem salpicada de sangue. Sangue não é um dos grandes símbolos da guerra? Lá em Apocalipse capítulo 6, diz que saiu o cavalo vermelho, e o cavalo vermelho não é o símbolo do sangue, o símbolo da guerra que o anticristo vai fazer, que vai derramar muito sangue. E o Senhor Jesus, ele tem com ele uma veste salpicada de sangue, porque ele vem para guerrear, ele vem para pelejar, ele vem para julgar, ele vem para abater. E aqui diz assim: o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam no quem? Os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Os exércitos o estão seguindo. Ele tem uma veste salpicada de sangue. Ele vem para pelejar, ele vem seguido de exércitos, então ele vem para a guerra, ele vem para a conquista, ele vem para o triunfo, ele vem para pisar o vinho do furor no lagar da ira de Deus, ele vem para glorificar o Todo-Poderoso, ele vem para cumprir a palavra, e ele está carregando um nome sobre si que é o Verbo Divino, a palavra de Deus. Quem o está seguindo? Os exércitos. Significa que ele vem para uma guerra. Mas eu te pergunto, ele hoje está de braços cruzados? O que Jesus falou a respeito dele e do Pai? O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus não está de braços cruzados.
Ele está guerreando, mas ele só guerreia pelos fiéis, que nem ele, verdadeiros, que nem ele, e que andam em justiça, que nem ele. Mas as suas vestes são picadas de sangue, montado num cavalo, seguido pelos exércitos que há nos céus, com cavalos brancos, porque é o símbolo da justiça que ele vem para fazer. O cavalo branco é símbolo da justiça. E vestidos de linho fino, branco e puro. Vestidos de linho fino, que é roupa de quem? Dos sacerdotes. Não é assim que mostra o Antigo Testamento? Que os sacerdotes tinham que se vestir de linho fino, branco, e aqui está dizendo, e puro. Puro quer dizer, ele vem em uma justiça tremenda, uma santidade inigualável, uma pureza inconfundível, e tudo que estiver fora desse prumo dele, ele vai passar por cima, como a Bíblia diz: para vós que esperais no meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, que é Cristo, trazendo salvação debaixo das suas asas. Mas quanto ao ímpio, serão pisados por vós, porque Deus os transformará em cinza debaixo dos nossos pés. Aí ele diz: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Então ele vem pelejar. Essa peleja será onde? Na terra. Não é uma peleja nas regiões celestiais, porque ele vem, com a sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Conceito de nação é conceito de planeta Terra, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus vem com a palavra de Deus, ele vem com a aguda espada para ferir as nações. Essa espada é a sua palavra, essa espada é um cetro de ferro, ou seja, Jesus vem impor, mal comparando, Jesus vem como um ditador, vem impor o seu projeto sobre as nações, vai pisá-las. Aqui diz, para ferir as nações. Ferir, ele vai abater todo conceito de nação. Ele vai reger essas nações com cetro de ferro, e ele vai pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vem subjugar as nações. Ele vem abater, e ele vai impor o seu projeto com a sua espada de 2 gumes, que é a sua palavra, e cetro de ferro. Não tem conversa, não tem Rio mais 20, nem Rio mais 40. Aleluia! ONU, coitado do que ousar pronunciar essa sigla. Aleluia! A era dos infiéis, a era dos corruptos, a era dos pilantras, a era dos sem vergonhas, a era dos satanistas, dos invocadores de mortos, dos adoradores de esculturas. A era deles tem dia e hora marcada para chegar ao fim. Mas nós estamos incluídos no verso 1. Depois destas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão dizendo: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Para as nações tem fim, mas para nós eternamente cultuaremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é cetro de ferro, é cetro de ferro, de manto, de canto, de canto, de canto, de canto, de canto, de canto. É cetro de ferro, é Bíblia sim, e Constituição não. Este é o cetro de ferro que Deus já nos tem dado. Deus tem esse dia para implantar o seu cetro de ferro, mas Ele já começou conosco.
porque somos quem fechará a dispensação do tempo da graça. As nações serão feridas. Ferida significa abatida. Ferida aqui não é um ferimento que cicatriza, não é isso. Ferida aqui significa subjugada. Ferida aqui significa dominada. Vamos pisar na cabeça do dragão. Você viu quem está vindo com Jesus? E o seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Os sacerdotes vêm voltando com ele. Os sacerdotes vêm voltando com ele, como está escrito, poderoso Deus, como está escrito que Jesus Cristo com seu sangue nos comprou e nos fez reino sacerdotal. Está escrito que esses do reino sacerdotal que têm parte na primeira ressurreição reinarão com Cristo por 1000 anos sobre a terra. Vamos pisar na cabeça do dragão. Vamos torcer o pescoço da águia. Vamos arrancar a juba do leão. Vamos arrancar as asas do leopardo. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia, Deus! Vamos pisar a riqueza das nações. Nela nos gloriaremos. Aqui está escrito: da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. O que sai da boca? Palavra. A palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que sai da boca de Jesus aqui? Palavra, que é a espada. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, quando se manifestar com o sopro da sua boca, ele desfará o iníquo, ele aniquilará as potestades do ar, ele destronará os principados e as potestades. Irmão, fica ligadão com Deus, porque essa noite é maravilhosa. Essa noite tem uma porta abrindo dentro do nosso espírito. A unção dessa noite, ela não vem por cima, ela vem de dentro. É algo tremendo, glorioso, maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. As nações serão subjugadas, nós viremos com ele, nós é que estamos no meio deste exército, que já estamos lá no céu, adestrados, orientados por ele. Então ele vai chegar para mim e você, Tupirani, vai lá para o Brasil, porque você conhece bem aquela cultura e fala português. Você foi preparado para ir para a China, você chinês, vem cá, vai lá na China, vai impor lá a minha palavra com espada, com autoridade. Você vai para os Estados Unidos, subjuga aquela águia lá, mostra que a águia verdadeira é a minha palavra. Você vai para a Coreia do Norte, você vai para a Coreia do Sul. Vai, cavalo, vai levar o meu espírito para o norte. Vai, cavalo, leve o meu espírito para o sul. Vai, cavalo, leve o meu espírito para o leste, para o oeste. Senhor, como é que eu faço? Leve o cetro de ferro. Não tem negócio, chega e impõe. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Senhor, o que é que nós vamos proclamar lá? Ele vai abrir o peito e vai dizer: leia aqui. Senhor, como é que vai ser lá? O que vamos anunciar? Leia aqui no meu peito: Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Senhor, quem são os reis? E quem são os senhores? Que o Senhor é rei deles e é senhor deles. São vocês que se chamam pelo meu nome. São vocês que governam comigo. São vocês que fazem parte da minha administração. São vocês que foram comprados como tição, tirado do meio do fogo, do meio de uma geração profanada e corrompida. São vocês que escaparam de Sodoma e Gomorra. Na veste, na coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Vinde falcão, vinde gavião, vinde águia, vinde pombos, vinde rolas, vinde, a ceia do grande Deus está pronto, para que comais a carne dos reis, com letra minúscula aí, hein? A carne dos reis da terra, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos que eles confiam, e dos que sobre eles se assentam, os seus exércitos, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Vinde a ceia do grande Deus, porque ninguém vai ficar de pé, serão todos abatidos. Só nome de poderoso. Naquela época, o que existia? Reis, tribunos, lembra o tribuno que conduziu Paulo, etc. Fortes, poderosos, eram os que existiam. Vamos traduzir então para que a coisa fique bem entendida. Aves do céu, congreguem-se à ceia do grande Deus, do Todo-Poderoso, para que comais carne de presidentes, de primeiro-ministro, carne de governadores, carne de prefeitos, carne de deputados, carne de senadores, carne de vereadores. Vinde a ceia do Todo-Poderoso, aves do céu, porque esses grandes e fortes, nenhum deles sobreviverá de pé. Pode preparar essa mensagem, colocá-la na internet, áudio, texto, para que este mundo saiba que o seu julgamento já está decretado. E vi, sabe o que? 19. Vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos. Observe o verso 19, que ele é todo pluralizado. A besta não é um. A besta é o sistema. A besta é a globalização. A besta são as nações reunidas. Besta, um animal, uma coisa monstruosa que tem várias partes para se autocompor. Isso é a besta. E aí segue: eu vi a besta e vi os reis da terra, porque a besta é a união de várias nações, e os reis da terra são os líderes de cada nação. E os seus exércitos, o quê? Reunidos, eles se unificaram, eles se determinaram a um único propósito. Não é o que estamos vendo hoje? Para fazerem guerra a quem? Aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E não é o que estão fazendo? Os países têm que ser laico. Mas ninguém pode falar do satanismo, ninguém pode falar do homossexualismo. Vamos criar lei, vamos distribuir cartilha de homossexualismo nas escolas, vamos adestrar as crianças, vamos fazer, porque para nós gerarmos um mundo todo de escravos. Só que, irmão, conosco Jesus continua sendo ainda aquele que liberta escravos.
Vinha a besta, os reis da terra, o seu exército reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, sobre o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, o que eu acho interessante nisso aqui é que vinha a besta, os reis da terra, seus exércitos, tudo preparado para fazer guerra. De repente o verso 19 termina, começa o 20 e diz assim: e a besta foi presa. Cadê a guerra da besta? Cadê a guerra do sistema? A besta representa o sistema político das nações unificados, né? Se nós tivéssemos um dicionário, hoje nós escreveríamos assim: besta igual sistema político das nações unificado. Isto que é a besta. Ou seja, o mundo inteiro reunido contra a palavra de Deus. Aqui já está predito. Quem saiu vencedor? A vitória sempre será do Cordeiro de Deus. A vitória sempre será do sangue de Jesus. A vitória sempre será do Todo-Poderoso. A vitória sempre será daquele que vive e reina para todo sempre, do que era, que é e que há de vir. A vitória sempre pertenceu e sempre pertencerá a Jesus. Afinal de contas, depois de vencer a morte, ele declarou: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, meu irmão, para nós concluirmos, vá ao verso 1, que eu gosto muito dessa expressão, ela traduz para mim algo tão maravilhoso. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao nosso Deus, ao Senhor, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das suas mãos, das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos. Amém. E ainda diz: e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobre para todo sempre. Amém, meu irmão. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.
dado a proclamar a tua palavra. Vede hoje, Deus, que não fomos covardes à tua ordem. Vede, Deus, que nós não voltamos atrás. Vede que cremos no teu poder. Vede que credibilizamos a tua palavra. Que os inimigos não lançarão uma flecha em Jerusalém. Aleluia, mas a flecha que eles lançarem será como um bumerangue que retornará para eles. Porque o Senhor é Deus dos céus, é Deus na terra. O teu reino está no céu, o teu trono está no céu, mas o teu domínio, ó Deus, sempre terra, de uma outra extremidade da terra. Aonde quer que habitem os filhos dos homens, ali tu tens domínio. Nem tu, folha, cairás da árvore, se o meu Deus não te ordenar. Espírito de vida, espírito da profecia, vem sobre nós. Sopra dos quatro cantos, Espírito de Deus. Ó tu que já passaste pelo vale de ossos secos, tu que és Emanuel, o Deus conosco, tu que te chamas o Verbo divino, a palavra de Deus, tu que te chamas vencedor da morte, e nós também te chamamos assim. Ó tu que tens as chaves de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Tu que te manifestas e nós reconhecemos que temos que te adorar. Ó tu que tens os pés como latão reluzente, refinado 7 vezes na fornalha. Ó tu que vestes e revestes com armadura o povo que se chama pelo teu nome. Ó tu que emprestas a tua espada para proclamarmos que só o Senhor é Deus. Ó tu que nos tem dado o teu cetro de justiça, equidade e retidão. Derrama sobre nós. Faz-nos navegar no vento do teu Espírito, nas águas da tua palavra. Emanuel, Santo, 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 maravilhoso Deus, aleluia, salvação e glória, honra pertence ao nosso Deus. Os guerreiros já podem cantar, os guerreiros já podem glorificar. O capítulo 19 de Apocalipse começa com o triunfo do povo de Deus. Começa com o triunfo, mas a guerra vem depois. A Escritura primeiro começa dizendo: houve triunfo nos céus. Mas a batalha acontece depois. Mas a Bíblia diz: houve triunfo nos céus. Salvação e honra, poder e glória pertence ao nosso Deus. Porque o povo de Deus já sabe com antecedência quem é que escreve a última página, quem é que põe o ponto final em todas as histórias. A última palavra pertence ao nosso
Peça a Deus para entrar nas regiões celestes. Peça a Deus para não deixar que as coisas passem de você sem que você as perceba. Peça entendimento, humildade, misericórdia. Peça a Deus para ter força de renunciar o teu próprio ser, os teus próprios sentimentos. Porque a glória que está proposta é tão grande. E quando a Escritura diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, significa que os homens não têm como contemplar toda esta glória, ouvir totalmente sobre ela, nem compreendê-la. Por isso a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Deus bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus que não perde batalha, Deus que tem triunfo nos céus e na terra. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias em nos recrutar a este exército e nos fazer entender as tuas ordens de guerra, Deus. Isto nos tem mantido de pé, Senhor, o compreender da tua ordem, porque muitos estão por aí fazendo o que bem querem, o que bem entendem, porque não aprenderam a dobrar os seus joelhos e esperar que o Senhor nos dirija aos passos. Mas até aqui, Senhor, nos tem ajudado. Por isso leva-nos com esta graça, com esta paz, com este entendimento. Sustém-nos, ó Deus, fazendo-nos trazer a memória que nos dá esperança, nos revelando, nos fazendo compreender, porque certo é que o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras, ó Deus, subsistem eternamente. Assim despede-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua paz, em o teu santo nome. E a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que querem fazer parte do exército de Cristo Jesus. Os que assim desejam declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.